Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa estar conosco em mais uma segunda-feira que estamos juntos aqui, estudando, tentando compreender, tentando trazer para o nosso dia a dia o Evangelho do Cristo. Nós estamos caminhando aqui na Casa Espírita nas últimas semanas acerca do tema sobre os 10 mandamentos. Paramos no 6º mandamento na semana passada e hoje me sobrou a incumbência de trazer o 7º e o 8º mandamento para o nosso debate. Então, juntos nós vamos tentar interpretar o 7º e o 8º mandamento de Deus. O 7º, não furtar ou não roubar, como conhecemos, né? E o 8º, não levantar falso testemunho. Quando falamos assim, simplesmente não roubar ou não furtar, não levantar falso testemunho, ou aqui, para aqueles que querem entender, não fofocar, não mentir, não faltar com a verdade, parece que estamos falando assim de uma coisa que é simples, né? Que não tem muito impacto no nosso dia a dia. Mas nós vamos tentar juntos compreender que ele tem e muito impacto, não só no nosso dia a dia, como no nosso crescimento espiritual, enquanto seres encarnados que estamos, né? Que continuamos evoluindo, e que necessitamos compreender algumas coisas trazidas por Deus através dos mandamentos e que ainda nos fogem à compreensão. E o 7º e o 8º mandamento são algumas dessas coisas. Mas para nós entrar propriamente dito nesse assunto, eu tenho que trazer aqui o motivo pelo qual Moisés recebeu esses 10 mandamentos de Deus, né? Os meus colegas expositores já trouxeram nas suas exposições, mas não custa nós relembrar, né? Que quando Moisés sai do Egito com o povo escravizado, ele sai comandando uma multidão significativa. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, versículo 37, é mencionado que 600 mil homens a pé, sem contar mulheres e crianças. 600 mil homens. Aí, considerando aqui alguns estudos que nós fomos atrás, alguns cientistas creram e levantaram um número contando famílias completas, mulheres e crianças, em torno de 2 a 3 milhões de pessoas. Por que eu trouxe este número? Para refletirmos como é necessário controlar uma multidão dessa magnitude. Quanta confusão havia no meio. E vamos trazer para os nossos 2 mandamentos. Quanto roubo havia no meio dessas pessoas? Quanta mentira, quanta discórdia, quanta enganação no meio dessas 2 a 3 milhões de pessoas. Então Moisés sentiu a necessidade para controlar esse povo de ter algumas leis, algumas regras que naquele tempo até amedrontasse alguns para que eles respeitassem o que era imposto. Então Deus manda, através dos 10 mandamentos, aquele caminho a ser seguido para quem quisesse permanecer, né, sob a régide da lei. Então nós vamos ver que a necessidade de ter essas leis e essas regras
era para domar um povo que naquela época era indomável, né? Era indomável. Por isso a expressão olho por olho, dente por dente, porque isso acontecia no meio do povo, né? Não se tinha regra. Então nós vamos entrar no 7º mandamento e nós vamos ver assim que à luz da doutrina espírita, que é o que nos interessa aqui, né, a compreensão que temos que ter à luz da doutrina espírita, o furto é uma violação da lei de justiça, de amor e de caridade. Se falando agora do 7º mandamento, que é o furto, né, não furtar. Lá no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, este livro aqui, essa obra, nós vamos ver a lei de justiça, de amor e caridade. E uma coisa nos chama a atenção quando nós vamos ver sobre justiça, sobre amor e sobre caridade, trazendo para o não furtar. A ideia que nós temos de roubo é uma coisa material, né? Falou em roubou alguma coisa de mim, as pessoas já pensam, tirou alguma coisa material. Mas se nós pensarmos um pouquinho, o que pode ser roubado ou tirado de nós? A primeira coisa que pode ser roubado ou tirado de nós quando nós reencarnamos. Viemos sem nada, né? Mas alguma coisa pode ser tirado de nós, pode ser roubado, pode ser furtado, pode ser tirado o direito de nós. Essa coisa, que eu nem devia estar chamando de coisa, de tão importante que é a nossa vida. Né? É o nosso direito à vida. Nós estamos entrando agora no Setembro Amarelo, né? Um mês muito importante, que a doutrina espírita sempre relembra, porque é um mês que ele vem para combater e falar muito sobre o suicídio, né? E o mês de setembro marca uma luta para que a gente possa divulgar o quão nocivo é, no processo reencarnatório, o suicídio. Né? E o suicídio, se nós for pensar nesse nosso tema hoje, é uma forma de nós nos furtarmos, quando tiramos a vida, de viver. Ou seja, estamos nos roubando a nós mesmos, né? Uma outra forma aqui que nós podemos trazer para o nosso debate é o aborto. Quando o ser que está reencarnando é abortado, é tirado dele o direito de viver. É roubado dele o direito de viver. Então, nós vamos ver lá na pergunta 880 do Livro dos Espíritos, Kardec questionando ou perguntando para os espíritos, né, o seguinte, referente a isso: qual é o primeiro de todo o direito, do direito natural do homem? E os espíritos respondem: o de viver. Por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida de semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Olha como é importante nós existirmos, termos um corpo, passarmos pelo processo da vida, né, natural da vida, sem sermos roubados, vamos dizer assim, do nosso direito de viver. E eles retratam isso lá na pergunta 880. Mas nós vamos ver que ele dá um pouco mais de ênfase ainda sobre essa questão na pergunta 882, que diz o seguinte: tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguindo juntar pelo seu trabalho? E a resposta dos espíritos é a seguinte: não disse Deus, não roubarás?
E Jesus não disse, dai a César o que é de César? Porque por meio do trabalho honesto o homem junta, constitui legítima propriedade, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta no trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. Então aqui nós vamos ver que Kardec já vê na resposta dos espíritos um segmento para a nossa compreensão, já nos direcionando no direito de cada um, mas no direito de cada um de conseguir aquilo que possui ou que vai possuir de forma honesta, né? Por isso que ele diz, Deus não disse não roubarás, e Jesus dai a César o que é de César. E nessa questão a gente lembra que os fariseus estavam questionando Jesus acerca do imposto, né? É costumeiro no nosso meio hoje nós falarmos, o governo está me roubando, o governo está me roubando. Na verdade, se nós for analisar à luz da doutrina espírita e separarmos as duas leis, né, e viermos para a lei civil, que é a lei dos homens, aquilo que foi aprovado na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, está sendo colocado em prática e cada um, para respeitar essa lei, está pagando o seu imposto, né? Por isso que Jesus separa. Se na moeda está a imagem de César, dai a César o que é de César, e Deus o que é de Deus. E nós temos que começar a compreender essas situações na nossa vida, né? Porque a questão do furto, quando nós vamos estudar, nós vamos ver que a doutrina espírita nos alerta que tem várias coisas que são roubadas ou que podemos roubar, que para nós é banal. Nós passamos no dia a dia e não damos conta. Se nós nos perguntarmos agora, será que nós roubamos o tempo de alguma pessoa hoje? Não tinha nada para fazer, vou lá incomodar aquele coleguinha. Uma coleguinha estava lá estudando para uma prova vestibular que ele tem amanhã. E eu lá, pá. Uma coisa que para mim não é, mas para ele, estou roubando um tempo, um sossego, uma hora que ele teria que estar aproveitando, né, para o meu mero capricho. Nós vamos ver o furto em outras situações também, porque você vai numa fila da lotérica, é costumeiro você ver as pessoas roubando à frente de outras. Mas é só uma pressa, né? Uma coisinha simples, mas que quando se trata de moral ou a construção da nossa moral, que é o que a doutrina mais nos pede, né? Nós vamos sofrer um dano aí. Na pergunta 884, Kardec questiona os espíritos no seguinte: o caráter da legítima propriedade. Qual é o caráter da legítima propriedade? E eles respondem o seguinte: só é que foi adquirida sem prejuízo de outro. Então, se eu vou adquirir alguma coisa, e essa aquisição não ocorreu em prejuízo para ninguém, eu tenho legitimidade da propriedade daquela coisa, daquele bem, né? Eu tenho a compreensão de que eu estou andando conforme a lei. E essas respostas reforçam que, segundo a doutrina espírita, só é justo quando o fruto do trabalho honesto, sem causar dano ao próximo e sem danificar o livre
andar da sociedade. Olha só como uma questão que nos parece simples começa a complicar a nossa vida, né? Furto. Eu lembro de uma história que tem lá no Lindo Caso de Chico. O Haroldinho conta essa história, que Chico uma vez estava lá, Pedro Leopoldo atendendo, né? E chegou o dono de uma mercearia falar com o Chico. E ele estava alucinado, estava desesperado, porque ele tinha um funcionário, e ele descobriu que esse funcionário todo dia roubava alguma coisa na mercearia dele. E ele não queria chegar para esse funcionário, debate e dizer, tu está me roubando? Né? Porque sem provar, a gente sabe que a coisa complica. Ele falou assim, eu vou me aconselhar com o Chico. E foi. O Chico estava atendendo um dia, ele foi lá, vou me aconselhar com o Chico. Falou, Chico, o fulano de tal está me roubando todo dia, Chico. É uma coisinha hoje, é uma coisinha amanhã, eu já não aguento mais levar tanto prejuízo. E Chico escutou as lamentações, as histórias dele e tal. E parou e falou para ele assim, meu irmão, talvez esse homem só esteja devolvendo aquilo que você tirou dele ou roubou dele numa vida passada. Aí nós vamos ver que a lei de causa e efeito, que é o que Chico quis dizer aqui, né? Hoje você está sendo roubado, mas você roubou numa vida passada, né? Pode estar passando por isso agora. E nós vamos ver que a doutrina espírita nos traz uma compreensão, né, dessa questão do mandamento não furtar, um pouquinho aquém daquilo que a gente acha, que é uma coisa material. Ah, me roubou um lápis lá na escola, me roubou uma caneta, roubou a minha borracha, né, roubou meu carro. A gente sabe que é uma coisa bem mais aquém do que nós compreendemos, né? E Chico nos traz essa compreensão. Então a justiça divina é perfeita, ela age além do que nós enxergamos enquanto nós estamos encarnados. Que a nossa visão enquanto nós estamos aqui encarnados é limitada, né? Muitas vezes nós enxergamos aquilo que nós queremos ver, né? Queremos ver. Mas aqueles que têm olhos de ver mesmo vão ver além disso, né? Então o perdão é uma ferramenta de cura, não de submissão. E aqui neste caso que eu comentei, foi o que Chico recomendou, né? Perdoa, meu irmão, perdoa. Mas eu não estou me rebaixando quando eu estou perdoando um caso desse, né? Eu não estou me rebaixando. É uma ferramenta de cura. Eu estou curando uma ferida do passado, neste caso, né? Ó, a caridade começa quando deixamos de julgar e passamos a compreender. Só que para nós compreendermos, nós precisamos pensar, né, assimilar aquilo que estamos intrigados. Porque se nós não assimilarmos, não pensarmos, a gente acaba fazendo uma falsa compreensão ou achando alguma coisa que não devia, né? Então, roubar ou furtar não se limita ao roubo material, inclui enganar, explorar, omitir, ajuda a interromper a vida na formação, a questão do aborto que eu falei a recém, né? A gente vê assim que é uma coisa que está na nossa sociedade assim, tá de uma forma assim banalizada que às vezes chega a dar horror quando a gente vê jornais, principalmente, que eles mostram, né? Outro dia eu vi na Viaduto em São Paulo, se eu não me engano, o carreteiro acabou batendo de frente com outra carreta. Ele estava lá desencarnado, lá no meio da ferragem, aquela carga de cerveja caída na beira da pista. E, pasmem, pessoas com carrões,
parando, colocando no porta-mala, enchendo o banco de trás do carro. Pessoas a pé, recolhendo garrafas, dentro das camisas, né? É uma coisa que a gente pensa assim, meu Deus, para onde caminha a nossa sociedade, né? Ela caminha para sofrer um revés numa próxima encarnação da lei de ação e reação. Porque isso é uma coisa, né, que a gente nota. Ah, mas a sociedade tem coisas boas também, né? A gente vê muita história hoje de pessoas devolvendo coisas que acharam, né, perdidas, coisas que às vezes roubaram e se arrependeram. Já houve esses casos também, né? E tem muitas pessoas honestas, né, que cultuam isso. Outro dia nós presenciamos isso lá na loja. O rapaz chegou a imprimir um boleto, eu me lembro até hoje. Era 700 e poucos reais, mas o pobrezinho, assim, ó, ele tinha o dinheiro do boleto e o restante do salário dentro da carteira, né? Então ele sai com o boleto lá da loja e me deixa a carteira em cima do banco da moto e vai para a lotérica. Chegou na lotérica, não conseguiu pagar o boleto, porque não sabia onde é que estava o dinheiro. E me chega na moto, não vê a carteira em cima do banco, liga a moto e sai, e a carteira cai. Mas aí acho que umas 2 horas ele voltou, desesperado, meu Deus, mas a minha carteira eu perdi, me roubaram. Reviramos câmera ali, mas não conseguimos ver nada ali na região, né? Até eu falei para ele assim, faz o seguinte, vai na delegacia, às vezes uma boa alma aí achou, né, levou ali, e se não levou, tu já aproveita a ida lá, faz um boletim de ocorrência, né, tá todos os teus documentos lá dentro. E pasme, ele chegou lá, tava a carteira, tava todo o dinheiro, e alguém levou lá e entregou na delegacia, né? Depois ele agradeceu, conseguiu pagar a quantia. Então, assim, tem casos que a gente vê assim que as pessoas já estão evoluindo, né? E tem casos que a gente vê assim que precisa muita reencarnação ainda, né, para a gente ver uma mudança. Essas pessoas que se aproveitaram, por exemplo, desse acidente, de se pensar, né? É um caso assim de a gente pensar muito. Então, o Emmanuel, lá no livro O Consolador, ele vai dizer o seguinte, que a propriedade é relativa e o que é nosso hoje pode não ser amanhã. Olha só, a propriedade é relativa. O que é nosso hoje pode não ser amanhã. E nós não nos damos conta disso, né? Não nos damos conta disso. Mas o que a gente vê no mundo? Pessoas que não têm o direito legítimo, eu digo assim, perante Deus, dar cabo de fortunas herdadas, receberem fortunas como herança e simplesmente ela esvair entre os dedos. Por quê? Porque elas não têm o direito legítimo perante Deus de usufruir daquilo. Lembra do caso dos celeiros, né? Ele não tinha onde juntar mais a sua produção. E ele diz, não me importa, eu vou construir outros celeiros, né? E ainda vou dizer para minha alma, né? Deita, goza, aproveita, né? Então Deus diz a ele, insensato que és, hoje mesmo eu recolherei tua alma. Então, muitas coisas nós sabemos que são de nossa propriedade. Nós temos certeza. Mas nós temos que ter mais certeza ainda que isso não vai passar do planeta Terra, né? Ninguém vai poder ir ali no banco e dizer assim, viu, guarda minha conta aí, eu vou morrer amanhã, né? Daqui uns 50 anos eu volto e eu quero a mesma conta, porque eu gostei do número, né? Já peguei até o número dela, né? Então isso não existe, né? Mas tem pessoas que não têm esse entendimento ainda, né?
Por isso que Emmanuel disse, a propriedade é relativa. O que é nosso hoje pode não ser amanhã. E vamos jogar nosso pensamento lá para frente. O que nós temos hoje de posse de propriedade? Né? Vocês já pararam para pensar que na casa que vocês estão morando hoje, daqui a 80, 90 anos, 100 anos, vai estar outras pessoas? Ou vai ter outra casa? Ou vai ter outras construções? Né? O carro que você tem hoje, que você diz que comprei o carro do ano, daqui a 100 anos vai ser lixo, lata, ferrugem. Né? Então essa compreensão nós temos que ter perante isso. Então a desonestidade no trabalho, nas relações pessoais, é uma forma de roubo. O uso indevido de recursos públicos ou comunitários é uma forma de roubo. A falta de caridade ao negar auxílio a quem precisa é uma falta de roubo. O aborto como forma de roubo, roubar a oportunidade reencarnatória. Olha só, estamos roubando a oportunidade do espírito reencarnar. Uma coisa que nós não pensamos nisso, né? Mas a nossa sociedade, né, tenta aprovar uma lei que aprove isso, né? Que dê uma chancela para isso. Então, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos sobre esta questão do aborto, e a resposta é clara: trata-se de uma transgressão à lei divina. Jesus disse que ele veio cumprir a lei, né? Ele não veio destruir nenhuma lei. E eu tirar a vida de um espírito que está tentando reencarnar, ou de uma pessoa que está reencarnada, é uma transgressão da lei divina. Então nós vamos ver que quando nós vamos nos conduzir no nosso dia a dia, e nós vamos começar a pensar nessa questão do furto, né, do 7º mandamento, nós temos muitas coisas para não roubar de outras pessoas. Não é só coisas materiais, não. Não são só isso. Outro dia eu me espantei com a história de um amigo, e eu presenciei isso porque um dia eu estava perto de um senhor que estava xingando o filho dele, com uma varinha na mão ainda, né? E ele deu uma varada no piazinho e falou assim: engole o choro. E o piazinho ficou quieto, né, com aquela cara de quem estava com vontade de chorar mesmo. Tu engole o choro que tu apanha de novo. E essa semana um amigo meu falando assim para mim, eu lembrei da história, né, e preparando a palestra, falei, nossa, mas como a gente não tem ideia disso, né? Ele falou para mim assim: eu não choro, não chorei nem no velório da minha avó. Ele falou assim. Eu falei, mas por quê? O meu pai me ensinou que homem não chora. E ele me ensinou que eu, quando dá vontade de chorar, tenho que engolir o choro. Olha só como ele furtou, roubou a vontade ou o direito da pessoa se emocionar. É um furto que não cabe na nossa cabeça, né? O direito à emoção, o direito ao choro, né? Eu até comentei com ele, falei, mas para com essas frescuras aí, essa interpretação tua, cara, não leva a nada. Como que o homem não chora, mano? Você vê, você fica segurando isso, né? Aquela coisa fica ali. Então nós temos muita coisa para aprender com relação ao furto, que podem ter certeza que passa despercebido por nós. Eu citei algumas coisas aqui, né? A gente está vendo hoje aí escândalo do INSS, né, roubo dos aposentados, né, milhões e milhões de dólares na cueca. A gente tem noção desse tipo de roubo. Mas o roubo que afeta o nosso espírito, né, o nosso desenvolvimento espiritual, é um roubo que ele é mais cometido, assim, ele é mais escondido, né, e que nós não notamos.
E muitas vezes estamos roubando, furtando o outro e não estamos sabendo, não estamos nos dando conta do que estamos fazendo. E também estamos passando por isso, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Avançando aqui por 8º mandamento, nós vamos ver não levantar falso testemunho. Então nós vamos ver aqui à luz da doutrina espírita, a palavra como instrumento simplesmente de construção ou destruição. Por que isso? Quando eu levanto um falso testemunho, eu simplesmente tenho a escolha de construir algo ou destruir algo precioso na vida de uma pessoa, né? De alguém que necessita de uma palavra amiga, às vezes, de um conforto através da palavra, e o que ele vai receber de mim é algo deplorável. Então, o que pode sair da minha boca? Mentiras, calúnias, fofocas. Tudo isso gera desequilíbrio espiritual. Quando falamos em falso testemunho, a mesma situação do roubo. Falou em testemunho é fora, né? Eu vou de testemunho lá no fórum. Mas nós já utilizamos esse subterfúgio aí para já enganar a sociedade, né? Um dia eu vi um rapaz falando assim, porque eu vou levar fulano de testemunho, porque eu vou me aposentar. Ele vai lá mentir para mim um pouquinho, e se Deus quiser, eu vou conseguir me aposentar. Então, nós levamos essa questão muito na brincadeira. Mas nós sabemos que a mentira, a calúnia, a fofoca não geram só desequilíbrio espiritual. Muitas vezes elas vão resultar em situações que nós não vamos dar conta de resolver nessa encarnação. Relatando outro fato que eu lembrei agora, uma fofoca, olha só, uma fofoca numa cidade do Nordeste. Começaram a levantar que tinha um rapaz num carro azul andando pela cidade que estava sequestrando e estuprando crianças. Se reuniu ali uma meia dúzia de marmanjos e foram à cata do rapaz. Acharam o cara azul? Acharam. Tinha um rapaz dentro? Tinha. Tiraram e lincharam ele de tanto paulado, pedrada, chute, soco. O rapaz ficou do lado do carro, caído morto, desencarnado. E pasmem, o rapaz não tinha nada a ver com a fofoca. Era só um burburinho que estava rodando na sociedade. Mas que acabou com a vida de um cidadão. Não vamos aqui levar para o lado espiritual, né? Porque não nos cabe, mas a fofoca existiu. E nós vamos ver André Luiz, lá nos domínios da mediunidade, dizendo para nós o seguinte: a língua é instrumento de luz ou de sombra. Quem que vai escolher? Isso. Aí fica a cargo de cada um de nós, né? Então, quando nós falamos em levantar falso testemunho, nós temos que ter cuidado no que nós vamos falar. O simples fato de eu falar, eu vi, eu sei quem foi, né? Nós vemos pessoas nos velórios, eu fico indignado às vezes nos velórios, né? Algum conhecido, mas tu não sabe o que ele fez. Às vezes o desencarnado, né? Tem nada a ver com a história, está ali sendo comentado na língua, na boca das pessoas, coisas assim que tu fica espantado de ver. De eu ver, não, de eu ouvir, né? Mas que sai da boca das pessoas. É verdade? Não sei. Muitas vezes nós não queremos saber, né? Mas a sociedade, ela está assim, passando por um processo de formação. Jogamos aqui redes sociais, né?
as nossas várias comunidades que tem várias redes aí, falando e jogando coisas ao esmo, assim, nas redes, né? Passando por verdade, passando por questões, assim, que se tu for levar ao pé da letra, agora que essa inteligência artificial, então, meu Deus do céu, né? Se inventa de tudo um pouco. E nós vamos ver, assim, que o falso testemunho abrange isso também. Então nós vamos ver que uma opção nossa, quando nos falta o que falar, é o silêncio. E Kardec nos traz aqui, ó, o silêncio como forma de proteção ao próximo. Tu não tem com o que ajudar, zíper na boca. E a gente sempre fala aqui na casa espírita ainda, né? Zíper na boca e prece no pensamento. Porque você pode estar em qualquer situação da tua vida. Você não precisa abrir a boca, mas uma prece você consegue fazer através do pensamento. E ajuda em muito, né? Uma situação de eu entendo, sim, eu compreendo que às vezes nós não conseguimos sair naquele ímpeto, assim, né, da conversa. Uns às vezes até por questão, assim, de não ser indelicado, né? A pessoa vem e começa a argumentar, a falar coisas que nós não queremos saber. Mas nós não temos, assim, aquela ação bruta de dizer assim, viu, essa conversa não está indo para um bom caminho, vamos parar por aqui mesmo, né? A gente fica ali e a gente acaba concordando, pois é verdade, é isso aí, né? E a conversa vai rolando e tu tá ali concordando, né? Nesses momentos a gente sempre recomenda uma prece em pensamento, né? Ou diz, eu sei que você fala assim, eu tenho um compromisso, estou saindo, às vezes você está mentindo, né? Mas você é uma forma de você acabar com aquela situação. Então nós temos situações na nossa vida assim que nos colocam contra a parede mesmo. Porque mexe com o nosso sentimento, assim, enquanto ser encarnado, de um espírito que quer evoluir, mas está preso nessas situações, né? Queira ou não queira. Então, a vivência desses dois mandamentos, eles sempre vão visar, assim, a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. Se nós for, de repente, se pensar um pouquinho, o 7º e 8º, né, são mandamentos que se ligam entre si, né? Se nós formos pensar um pouquinho. Um pode chamar o outro, né? Um pode chamar o outro. Eu posso, de repente, falar em furtar e no pensamento estar pensando o contrário. Mas a situação da minha vida, por exemplo, pode me levar a essa situação de tentar adquirir algo que eu preciso. E tem pessoas que têm essa interpretação. O roubo é a aquisição de algo que eu necessito. Então eu vou cair na tentação de furtar, né? Mas contrapartida, o falso testemunho, e aqui eu estou falando de mim para mim mesmo, né? Eu sei no meu auto-testemunho que é errado. Todo mundo sabe. A dona Celioche deu exemplo aqui semana passada, né? Uma criancinha de 6 meses. Ela sabe que é errado fazer algumas coisas. É instinto, né? Mas ela vai lá e faz e sai correndo, né? Porque ela sabe que é errado. Então, muitas coisas que nós vamos fazer no nosso dia a dia, a gente sabe, tem consciência que é errado. O que cabe para nós aqui? Começar a, aos pouquinhos, mudar isso, né? Se eu tenho o hábito de roubar tempo de um colega lá no serviço, eu sei que ele está apurado, às vezes, na função dele, e eu estou lá. Vamos começar a diminuir um pouquinho a nossa ida, né? Quando vê, a gente nem está mais indo, né? Se eu tenho o hábito de fofoca, vamos tentar fechar a nossa boca um pouquinho e ser direto. Eu não quero saber, nem me conte que não, né? Mas a gente extinga, né?
Fala, o que você ia me falar antes? Né? Agora eu consigo escutar. Mas daí vem aqui e vai ali, né? E geralmente assim, as pessoas falam assim, ó, eu vou contar para ti, não conta para ninguém. Pronto. Um município que nem o nosso aqui, não dá 2 horas. Com o WhatsApp ainda. Olha, é complicado. Então a caridade começa com o respeito ao próximo em todos os aspectos, inclusive quando nós falamos em furto e em falso testemunho. O que está sendo furtado? O que está sendo falado? Nós vimos que, segundo André Luiz, nós temos escolha, a luz ou a sombra, né? Nós sabemos que se nós furtarmos a esperança de alguém, mas provavelmente vamos ser furtados na nossa esperança. Lei de ação e reação. E nós vamos convidando todos para a reflexão do 7º e do 8º mandamento. Como eu falei para vocês, quando nós estudamos os 10 mandamentos, e toda a religião se baseia nesses 10 mandamentos, né? Nós às vezes compreendemos eles superficialmente assim. Fala em roubo, é roubar, é tirar alguma coisa de alguém. A doutrina vai um pouquinho mais a fundo nisso, né? Só que isso existe em nossa reflexão, a nossa compreensão, o nosso entendimento. Nós vamos continuar fazendo? Vamos. Eu sempre digo assim, tem situações na nossa vida que ainda é necessário para nós. Para quê? Nós ser lapidado ainda, né? Nós estamos no processo evolutivo. Então nós temos que passar por aquilo para aprender. Mas o que nós temos que ter a compreensão é o seguinte, uma vez compreendido isso e sabido isso, se você errou, já errou com causa, né? Muito se pedirá àquele que já compreende, né? Então, se eu não sei, tudo bem, beleza, mas eu aprendi, eu tenho o dever de fazer aquilo valer. A ideia a gente chama da vivência, né? Que não basta eu compreender, eu tenho que vivenciar. Assim é a caridade. Não basta eu saber que a caridade tem que ser difundida entre a humanidade, eu tenho que difundi-la, né? Eu tenho que começar a fazer por onde para mim é evolução. Eu consigo fazer só por pensamento a caridade por enquanto? Vamos fazer uma prece, com uma ação. A caridade é como furto, né? Não é só aquela coisa material, né? Lá pegar um casaco furado ali que começou a desfiar, eu vou lá levar para alguém que está passando frio, né? Agora, eu não vou lá na loja comprar um novo, daí daí tem que ser para mim. Isso não é caridade, né? Tem umas situações assim que nós só vamos compreender quando passamos por isso, né? E essa questão de vivenciar o que nós aprendemos é algumas coisas assim que nós temos que exercitar ainda nessa encarnação. E vá lá Deus que nós consigamos, né? Porque, olha, voltar de novo e passar por tudo é mais trabalhoso, né? Então que possamos refletir sobre o 7º e 8º mandamento de Deus, e Jesus possa sempre nos dar a oportunidade de estudar o seu Evangelho, estudar aquilo que ele veio trazer para nós, para cada vez mais ficar mais fácil a compreensão do porquê estamos aqui, o que estamos fazendo nesse planeta, né? Planeta conturbado. Às vezes pensamos assim, tudo o que está acontecendo aí na época que nós estamos vivendo, né? Por que eu tive que reencarnar agora? Não podia esperar isso aqui ficar um pouquinho mais leve? É que nós precisamos passar por esse processo, né? Então, tudo que está acontecendo aí é para o nosso entendimento, né? E que o mentor de cada um de nós possa sempre nos inspirar a procurar o caminho do bem, procurar a casa espírita quando nós somos intuídos, né? Através do pensamento, do sonho. Eu sei que muitos de nós somos às vezes intuídos a vir à casa espírita, né? E nós obedecemos isso. Que continuemos fazendo isso. Em nome de Deus e em nome de Jesus. Que assim seja.